E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre uma notícia um pouco preocupante, né, na qual está circulando na internet, sobre um assunto um pouco pesado, na minha opinião, que é sobre o abandono dos idosos no Japão, né? Vocês já estão vendo aí na tela, né, uma notícia assim. Eu vou estar comentando sobre esse abandono, né, suposto abandono, porque na notícia está falando que a família, né, japonesa está abandonando o seu familiar mais velho, né, na rua, escasso de comida, de dinheiro, e esse idoso procura ser preso, né, cometendo alguns crimes, né, para que ele seja preso e na cadeia cuide dele, né? Porque aparentemente, por ser mais idoso, a cadeia tem mais esse cuidado, né? Na questão sobre com quem tá lidando, né? A polícia, né? Então, assim, eu acho que é importante falar sobre esse assunto no vídeo de hoje. Eu vou também estar compartilhando com vocês algumas experiências que eu tive com os mais velhos, né? É um pouco triste, mas eu acho importante estar falando sobre isso, né, abordando sobre esse tema também aqui no Brasil, falar um pouco da diferença entre a cultura japonesa e a cultura brasileira na questão do idoso, né, das pessoas mais velhas também, no caso, e também falar um pouco sobre o etarismo, né, que basicamente é o preconceito, né, dos mais novos com os mais velhos, porque se acham melhores que os mais velhos, né? Eu vou estar abordando tudo isso no vídeo de hoje. Espero que vocês entendam sobre o tema, né? E caso você se ache a melhor, procure pesquisar sobre etarismo, né? Para você saber o que é, porque etarismo não é legal, né? Infelizmente, aqui no Brasil tem muito sobre etarismo. Enfim, eu vou estar abordando tudo isso no vídeo de hoje, então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando sobre essa notícia que anda circulando na internet, né? Em vários sites famosos de emissoras de TV, de páginas no Instagram, até no Facebook, eu acho, né? Que é sobre o abandono, né, dos idosos no Japão por causa da família, né? E na notícia fala que os familiares japoneses estão abandonando seus entes queridos, né, que tem mais idade, porque não gostam de cuidar ou coisas desse tipo, né, e esses idosos acabam sendo abandonados na rua, né, como se fosse animal, né, e esses idosos, por não terem comida, dinheiro, eles acabam cometendo pequenos crimes, né, para chamar a atenção da polícia e para serem, né, presos, porque na cadeia japonesa aparentemente você tem alguns recursos, né, para você viver na cadeia, né, caso você pegue uma prisão perpétua, né, mas tipo comida, higiene bucal, higiene pessoal, higiene corporal, né, coisas que aqui no Brasil também acho que não tem, né, em questão de cadeia, né? Mas é uma notícia um pouco preocupante. O porquê, pessoal? Eu percebo, né, que essa notícia é um pouco tendenciosa no sentido de que aqui no Brasil tem um grande estereótipo, né, que nós japoneses somos ruins. O porquê? Eu sempre explico nos meus vídeos, né? Eu acho que todos já estão cansados de saber, né, os inscritos no caso, na qual o Japão fez muitas coisas ruins no passado, mas isso lá no passado, deixando bem claro. Não quer dizer que o que eles fizeram no passado vai influenciar no jeito de cada um hoje em dia pensar sobre aquilo, né? Muitos já não
têm o mesmo tipo de comportamento e pensamento sobre o passado, né? Muitos até já têm um pensamento mais aberto com relação ao que aconteceu no passado, né? E esse é um grande problema que eu trago aqui no canal, porque eu percebo que algumas vezes os brasileiros aqui colocam opiniões, principalmente aqui no meu canal, colocam opiniões misturado com preconceito e colocam sobre o Japão ter errado no passado, como se endeusasse a cultura brasileira, né, e deixasse endemonizado, né, a cultura japonesa como sendo a ruim, como sendo a injusta, né. Eu acho isso um pouco triste, porque geralmente nos comentários tem algo que fala que o japonês foi ruim por causa do passado, nunca é por causa do presente, porque aparentemente todo mundo só lembra do passado, né, aqui no Brasil. E é uma coisa que eu acho preocupante, porque, né, essa notícia eu acho que não é totalmente verdadeira sobre esse caso. Vocês vão entender mais pra frente quando eu der a minha opinião, beleza? Com relação ao idoso, né, eu acho que sim, tem casos que acontecem isso, mas não é como é falado nas notícias desses sites, né, que os japoneses fazem isso. Eu acho que não são todos, né, deixando bem claro, e que se for o caso, eu acho que são pessoas desalmadas, né, deixando isso também bem claro, porque eu acho que isso não se faz com ninguém, nem com um animal, né, você deixa abandonado assim. Eu acho triste porque essa notícia faz ver que, tipo, o quanto as pessoas tentam incriminar e até endemonizar a cultura japonesa aqui no Brasil, como eu falei, devido ao passado, né? Infelizmente, eu acho que essas pessoas não procuram saber sobre o Japão atualmente, né? Muitos, como eu falei, pensam que o Japão ainda tem o mesmo pensamento que no passado, né? Sendo que as coisas mudam, os pensamentos mudam, né? A filosofia muda, vai depender de cada pessoa, aliás, né? No caso, tem gente ainda que tem uma mente um pouco fechada, né? Mas isso não quer dizer que todos são assim, né? Eu acho isso preocupante porque, sei lá, você vê que, tipo, a sua segunda cultura, que no caso é a minha, a japonesa, tá sendo, sempre foi mal vista aqui no Brasil, né? E geralmente as pessoas acham ruim quando eu defendo a minha cultura, as pessoas não aceitam, né, que eu também tenho uma segunda cultura, né? Para essas pessoas eu tenho que ser 100% brasileiro, sendo que a minha segunda cultura é a japonesa, né? Mas enfim, isso é questão dos últimos vídeos que eu tô trazendo, né, para cá. E eu acho que isso influencia muito, né, sobre o Japão aqui no Brasil, né? Porque muitos não veem o Japão com bons olhos. E como eu falei, sempre vão criticar o Japão por uma coisa que foi lá atrás, no passado, que essa pessoa que está criticando e falando mal do Japão, geralmente nem deve ter nascido nessa época, né? Só ouviu falar porque alguém falou para ela, né? Então, assim, é triste, né? Mas, enfim, como eu falei, é um assunto que ficou lá nos últimos vídeos e eu vou estar falando sobre esse assunto, como eu falei, né? Sobre o abandono, né, dos idosos no Japão e o etarismo, né? E bom, pessoal, vou estar falando sobre a cultura do idoso no Japão, porque eu acho que essas pessoas não sabem como que é a cultura do Japão com relação aos mais velhos, os idosos, né? Para começar, pessoal, o Japão, ele não preza pela
inexperiência dos mais novos, e sim pela experiência e maturidade dos mais velhos. O que eu quero dizer é que no Japão, isso independente se é o Japão, na Coreia, na China também tem esse tipo de pensamento, né? As pessoas geralmente pensam que os mais velhos, por ter mais experiência, são aqueles que podem passar a sua experiência, o seu jeito de ver para os mais novos, aqueles que são inexperientes, né? Os mais velhos, na cultura japonesa, cultura coreana e chinesa, são tratados como as pessoas superiores, né? Por causa disso. Não é que nem aqui no Brasil, que deixa os mais velhos de lado, né? Eu vou comentar isso mais para frente também, mas é só abordando um pouco para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? E bom, eu acho que falta muito, né, para as pessoas pesquisarem direito, para noticiar alguma coisa direito, porque como eu falei, essa notícia mostra que como os japoneses são ruins, né? E parece que algumas notícias tentam falar que os japoneses em geral fazem isso com os mais velhos, né? E não é bem assim, né? São só algumas pessoas, né? Geralmente essas pessoas, pra mim, tem um jeito BR de resolver as coisas, né? Vocês vão entender mais pra frente o porquê que eu tô falando isso, mas eu acho que vocês já devem saber, né? O que eu quero dizer, porque geralmente é mostrado na TV, né? Com relação aos idosos, não preciso, acho que nem ficar abordando muito sobre isso, mas é triste, né, ver que emissoras de TV, alguns sites, algumas páginas não procuram pesquisar direito e tentam incriminar o Japão por uma coisa que é só algumas pessoas que fazem, e tentam fazer o Japão ser visto com maus olhos pelos brasileiros, né? Porque, como eu falei, muitos criticam o Japão do passado, mas as pessoas não veem o Japão do futuro, que algumas coisas mudaram, né? Alguns pensamentos mudaram, né? São só algumas pessoas que ainda têm um pensamento do passado, mas enfim, eu acho que falta muito nesse sentido para que, sei lá, o Brasil tenha um pouco mais de noção e respeito pela cultura dos outros, né? Não falo nem na questão da cultura japonesa, mas na cultura africana, na cultura LGBT, na cultura italiana, na cultura em geral, né? Não é só com isso, porque eu acho que aqui no Brasil tem uma mente muito fechada com relação à cultura dos outros. As pessoas não procuram pesquisar e fazer alguma coisa concreta e certa sobre aquilo, né? A notícia tá aí para vocês verem, né? Muitos falam que o Japão fez isso, que o Japão fez aquilo, mas não falam que é só algumas pessoas, né? Eu acho isso muito errado, né? E depois o Brasil, as emissoras de TV, sites, falam que lutam contra fake news. Mas, né, é estranho quando, sei lá, se trata de alguma coisa que não é da cultura delas e essa cultura é mal vista por elas, né? Mas, enfim, cada um é cada um e cada um faz o que quer, né? Infelizmente, muitos fazem coisas ruins e é normalizado aqui no Brasil. E bom, pessoal, vou estar falando agora um pouco sobre as duas experiências que eu tive, né, com relação a idosos, né, na qual essas duas experiências que eu vou falar, eu vou compartilhar no caso, eu não quero compartilhar para vocês verem que eu sou bonzinho e tenho bom coração, não, é porque realmente aconteceu e é uma coisa que me marcou muito, ambas as experiências, né. A primeira experiência que eu quero trazer aqui para vocês de quando eu era pequeno, né? Eu ainda estava em fase de escola, mais especificamente, eu acho que no infantil, né? E uma das vezes que teve a excursão foi pro asilo, né?
E no asilo, a gente tinha que fazer coisas, trabalho voluntário, né? A gente levou comida, levou roupa, porque aí tava na época de frio. E eu não lembro se teve algum desastre aqui em São Paulo, mas a gente levou um monte de comida e roupa, né? E, bom, eu lembro que a professora, né, ela pediu pra gente fazer alguns questionamentos pros idosos, né? E eu lembro que, tipo assim, era algo como se você tá feliz, né, com a sua vida, né, que você teve antes, quando você era mais novo, se você sente falta de alguma coisa, coisas assim, né? E, bom, quando eu entrei no asilo, né, a primeira coisa que eu notei, o cheiro que tinha, né? Era um cheiro de excremento humano, né? E quando eu entrei na sala, né, para ver os idosos, né, eu lembro que muitos idosos estavam maltratados, né? Infelizmente, é uma coisa que para mim foi pesado de ver, porque eu vi muitos idosos com o rosto machucado, com, com, com sangue, assim, sabe, pisado no, na pele. Muitas das vezes pode ser que era da idade, pode ser que era da idade, né? Mas eu acho que dificilmente era da idade porque era bem feio os machucados, né? Tinha idoso que tava com umas gases, né? Aquele paninho que você cobre o ferimento, né? Eu lembro que tinha um que tava com essa gase no olho, né? Tampado assim. E muitos tinham a gengiva tudo com sangue, assim, sabe? Sangue seco. Fora que, sei lá, muitos estavam com cara meio que de abatido, né? Abatido porque estavam tristes. E eu lembro também que durante esse passeio, né? Essa excursão, que eu não sei porque que a escola fez a gente fazer isso, mas você tinha que conversar com os idosos, né? E assim, a professora, eu lembro que só ficou conversando com o dono do asilo, né? Acho que com o dono ou a recepção, enquanto os alunos estavam aí zanzando pelo asilo, né? Na verdade, os alunos estavam em uma parte, eu que fui mais além, né? E eu lembro que eu fiquei andando, nem sei se era para entrar naquela parte, mas também tinha adulto responsável, né? Mas eu lembro que eu cheguei em uma parte do asilo que tinha umas camas, né? Acho que eram os quartos. Na verdade, acho que era tipo um hospital, um leito, porque eu lembro de ver muitos idosos na cama, né? Não sei se estava dormindo, se estava em coma, porque estava do lado alguns equipamentos, né? De tipo soro, alguns equipamentos de batimento cardíaco. Eu não sei, eu sei que isso pra mim eu fiquei um pouco mexido, porque eu vi que, tipo, por mais que tinha isso, né, de cuidado, eu não via alguém do lado desses idosos que estavam acamados, né? E eu lembro que, tipo, eu fiquei muito assustado porque eu pensei, será que era pra eu estar aqui ou será que era pra eu tá onde tá todo mundo, né? Porque a professora foi pra andar e eu andei, né? Mas enfim, aí eu lembro que quando eu fui fazer, né, esses questionamentos, eu lembro que, tipo, muitos idosos respondiam, tipo, eu tô feliz com a minha vida, né, o que eu fiz na minha vida. Só eu fico triste porque eu não sinto que eu sou mais útil na sociedade. Muitos também falavam que sentiam falta da sua família, mas a família não procurava eles, né? E eu lembro que para uma criança ouvir isso, eu lembro que era muito pesado, assim, sabe? Por mais que eu era criança, eu não tinha noção, né, do que estava acontecendo com eles. Eu lembro que eu fiquei muito triste, né? E só de lembrar eu fico um pouco triste e emocionado, né? Mas são coisas que aconteceram, né? E eu lembro que os idosos, né, quando eu cheguei perto, tava
chegando perto, eles estavam com cara meio que de tristes, né? Mas aí quando você conversava com eles, a expressão mudava, ficavam mais contentes, sabe? Ficavam mais ativos, parece. E muitos até sorriam, mesmo que tava com o rosto machucado ou banguelo, né? Estavam sorrindo porque dava pra ver que eles ficaram contentes com a gente conversando, né? E eu lembro que eu cheguei até a abraçar alguns, porque alguns pediam um abraço, né? E eu abraçava. E eu ficava meio assim, porque, tipo, não dava pra ver que tinha uma tristeza por trás daquela situação deles, né? E isso pra mim eu lembro que foi muito, muito pesado. E pra mim, pessoal, o que foi mais pesado é ver o que eles estavam falando, né? Sobre eles não se sentirem mais úteis na sociedade, ou que sentiam falta da família, mas a família não procurava eles, né? Que eles estavam se sentindo abandonados de uma certa forma. Eu acho que isso que foi mais pesado para mim, né? Ainda mais por uma criança. E como eu falei, eu não sei porquê, mas eu tive essa excursão, né, na escola, né? E isso eu era muito pequeno. Eu tinha uns 5, 6 anos, né? Então, assim, eu não entendia muito o que estava acontecendo, mas eu sabia que era algo muito ruim, né? E ver aquela situação dos idosos e ver alguns acamados, alguns parecem que estavam inconscientes até, porque você chamava e ele não respondia, mas tinha alguns espasmos, né? Eu lembro bem dessa situação, porque foi uma excursão que me marcou muito. De uma forma positiva e de uma forma negativa, né? Como vocês podem ver, na verdade foi uma forma negativa porque eu era criança, então isso me deixou um pouco meio abalado psicologicamente na época, porque eu lembro que eu fiquei uns dias triste com relação ao que eu vi, né? Bom, agora a segunda experiência que eu tive já é um pouco mais recente. Era na época que eu comecei a fazer a faculdade de Direito, que foi minha primeira faculdade que eu não terminei, inclusive, por causa da pandemia, né? Bom, eu acho que para quem faz faculdade sabe que, tipo, você não vai encontrar só pessoas que têm a mesma faixa etária que a sua, né? Inclusive, eu pensava exatamente assim, eu pensava que eu não ia encontrar gente mais velha, mas acabei encontrando, né? E bom, uma coisa que eu pude ver, né, na faculdade de Direito, e que eu acho que é meio estranho, porque era de Direito, né? Mas o quanto as pessoas eram divididas, assim, sabe, por grupos. Tinha um grupo que era, tipo, de pessoas mais novas, que eram os novatos. Tinha um grupo de pessoas que eram de 20 anos. Tinha um grupo de pessoas que eram de 20 a 30 anos. Tinha um grupo das pessoas que tinham 40, 50 anos. E tinha um grupo dos 60, né? E eu acho que isso era, na minha visão, é um pouco errado dividir a sala assim, principalmente em faculdade, porque eu acho que se você tá em um lugar que você tá para aprender e você ficar fazendo só panelinha, você não vai se socializar com todos, né? Eu acho que é importante você socializar com todos, mesmo que você sinta dificuldade. Mas, infelizmente, eu vi isso, né? Que tinha essas panelinhas, e uma panelinha não ia na outra, né? Só eu, porque eu não, sei lá, eu era pessoa meio um pouco... Eu sempre fui uma pessoa um pouco fechada, né? Mas sempre tento comunicar com as pessoas, então eu acho que eu ganho empatia com algumas, né? E aí eu lembro que às vezes eu ia para uma panelinha, às vezes eu ia para outra, mas nunca as pessoas trocavam de panelinha, né? E eu acho que é estranho isso, né? Só eu ficar lá sem saber onde ir. Mas enfim, durante o período que eu fiz a faculdade, né? Eu fiz 2 anos e meio, né?
Comecei acho que em 2018, aí foi em 2019, né? Até um pouquinho antes, um pouquinho depois da pandemia que eu ainda tava, né? Mas aí eu saí devido à pandemia, mas enfim. Tinha um senhorzinho, né? Eu acho que ele tem uns 60, 70 anos. E eu lembro que ele era muito bonzinho, né? Na verdade ele é porque ele ainda tá vivo, né? E aí, esse senhorzinho, ele era muito quieto, né? E durante o período das aulas, eu via que ele, tipo, tentava chegar perto dos mais novos, né, para conversar, né? Mas as pessoas não davam bola para ele, né? Isso aí eu já comecei a ver logo de cara. Ele tentava conversar. O que ele mais conseguia era conversar com as pessoas da faixa etária dele e com as pessoas de 30, 40 anos, né? Mas ainda assim, essas pessoas faziam um tratamento meio diferente com ele. E aí, na verdade, as pessoas da faixa etária dele não faziam nada com ele, mas as pessoas de 30, assim, meio tratava ele meio diferente, né? Assim, não tratava mal, mas também não tratava bem, mas dava pra ver que tava meio com um tratamento diferente, né? E eu lembro que, eu não sei se ele começou a se sentir deslocado, né, das pessoas em geral. E eu lembro que de alguns meses pro começo do ano, daquele ano, ele começou a falar mais, começou a falar o que ele sabia durante as aulas, né? Sobre o que ele viu sobre a matéria. E muitas das vezes, às vezes o professor achava legal, mas às vezes tinha que dar umas coitadas nele, né? Porque era o professor que estava dando aula, não ele, né? Por mais que ele tinha cara de professor, né? E aí, muitas pessoas se incomodaram com isso durante os meses que iam passando, né? Ao ponto do tipo, muitas das vezes xingarem ele durante a aula e o professor professor ou professora, né, dependendo da aula, tinha que chamar a atenção não só dele, né, para ele parar um pouco de falar, como da pessoa que estava xingando ele. E sim, xingavam ele de filho né, essas coisas, e mandavam ele calar a boca, né? Isso que ele estava só compartilhando o que ele aprendeu estudando sozinho, né? E isso começou a aumentar a um nível que, tipo, eu começava a ver que ele ficava muito triste. E ele começava a se excluir de todos os grupos, né? Ele falava assim mais com as pessoas, só que só o essencial, né? Só bom dia, oi, tudo bem? E depois ele ficava meio que quieto no canto dele, né? E eu lembro que quando eu vi uma das vezes que xingaram ele, né? Eu vi que ele tava tipo, com uma postura diferente, mas aí quando xingaram ele durante a aula, e o professor pediu para ele ficar quieto, aí ele meio que deu uma murchada na postura, assim, sabe? E ele começou a ficar com cara meio de triste. E isso eu lembro que eu fiquei vendo, eu contei assim, eu sempre contei essas coisas, né, para minha mãe, para minha avó, minha mãe e minha avó, ficavam tristes ao ponto de chorar com essa situação, né, só para vocês terem uma ideia de como que é as pessoas aqui, né. E eu lembro que algumas pessoas, depois que ele cumprimentava, virava, xingava ele nas costas. E ele ouvia, porque ele tava cumprimentando outras pessoas, mas essas pessoas tinham a cara dura de xingar ele pelas costas, mas quando ele tava perto, né? E eu lembro que ele ficava muito triste com isso. E aí, teve uma vez que, tipo assim, eu já tava meio que de saco cheio de ouvir xingando ele, porque eu não gosto dessas coisas, né? Eu realmente me incomodo quando eu vejo uma pessoa sendo maltratada na minha frente, independente
se ela é nova, mais velha, se ela é negra, eu me incomodo, né? Eu acho que não tem como não se incomodar com essa situação, né? E teve uma vez que eu tava vendo essa situação, eu fiquei muito triste e ao mesmo tempo incomodado, né? Na qual eu tava uma vez no meu grupo, né? E o meu grupo começou a rir dele, assim, tipo, ele passou, cumprimentou e ele deu as costas, deu 2 minutos, o meu grupo começou a, nossa, que filho da, que velho, né? É que eu não vou falar o que falar, não, porque eu acho muito pesado, né? E eu lembro que quando eu vi isso, eu peguei, dei as costas e eu chamei ele, né? E eu comecei a conversar com ele, né? Mas assim, conversar normal. Comecei a ouvir o que ele tinha. E desde então, desde esse dia, ele começou a vir falar mais comigo, né? E as pessoas, eu lembro que até meio que se afastaram um pouco de mim, porque viu que eu tava dando atenção por uma pessoa que elas não gostavam, né? Mas as pessoas, no geral, assim, não tratavam ele mal, porém tratavam ele bem, tipo, só por educação, assim, sabe? Mas quando era a hora da aula, né, as pessoas xingavam ele porque ele tava falando muito, né? E esse senhor, pessoal, ele é típico a pessoa típico senhor que ele não tá lá porque ele quer, né? Porque ele quer tá lá. Ele tá lá para não só aprender, né? Mas como ocupar a cabeça dele, né? E tentar fazer novas amizades. Só que você chega ao ponto de que, tipo, as pessoas estão se incomodando porque você tá querendo socializar e mostrar que você sabe também das coisas. Eu acho que é triste, né? Ele ficava muito triste com essa situação e às vezes até bravo, porque eu já vi ele com um cara meio fechado e eu fiquei com um pouquinho de medo de ele fazer alguma coisa, mas ele era muito bonzinho com relação ao caráter dele. Ele era uma pessoa muito legal, né? Mas eu acho uma coisa muito triste que isso tenha acontecido. Eu espero que, tipo assim, é que eu não encontro, eu não sei onde ele mora, mas uma vez eu já encontrei com ele, só que eu não reconheci, né? Só depois que eu reconheci que eu fiquei, tipo, eu podia ter falado melhor porque ele tinha me reconhecido, né? Mas eu não reconheci porque faz tempo que eu não via ele, né? Mas eu não destratei, não fui mal educado, né? Eu cumprimentei, conversei, mas eu não tava lembrando. E é isso que eu vejo que tem muito no Brasil, né? É o etarismo, né? Infelizmente, o etarismo aqui no Brasil é grande. Eu acho que vocês podem ver que acho que ano passado, ou começo desse ano, agora não lembro não sei que ano que foi, mas uma estudante de 40 anos, né, de medicina, foi xingada, humilhada pelas alunas que tinham a minha idade, né? E isso virou notícia porque mandaram, né? Alguém mandou para ela um vídeo, alguma coisa assim, ela denunciou e hoje em dia essas pessoas estão sofrendo as consequências, né? Só que a pessoa, né, essa mulher de 40 anos ficou traumatizada, né? Ficou triste, traumatizada com essa situação. E é uma situação que realmente acontece, né? E o que eu acho que é uma das coisas que eu também não gosto da cultura brasileira, né? Porque aqui tem muita diferença com relação aos mais velhos, né? As pessoas têm uma visão muito ruim dos mais velhos, que eu vejo, né? E é uma coisa que, tipo, eu não acho certo, né? Eu acho que nisso eu tenho um pensamento oriental, né? De que as pessoas tinham que respeitar, porque os mais velhos têm mais experiência, têm mais pensamentos que possam fazer você pensar sobre, né? Experiências, né? Mas
aqui no Brasil não é bem assim, as pessoas meio que maltratam os mais velhos, idosos, e depois querem falar que o Japão que maltrata, né, que abandona. Eu acho isso meio estranho, mas cada um é cada um, né? E bom, pessoal, voltando ao assunto do vídeo, né? Vou dar a minha opinião sobre o assunto, né? Essa notícia. E bom, eu acho que é verdade, mas ao mesmo tempo eu acho que tem um ponto que aqui no Brasil é o que eu falo. Tentam demonificar a cultura japonesa como sendo algo ruim, né? Que seria que não colocam, né? Que só algumas pessoas, a maioria, os japoneses estão abandonando os seus idosos, os idosos japoneses estão sendo abandonados pela sua família, estão cometendo crimes para que sejam presos e terem uma condição melhor de vida, né? Eu acho que isso falta muita coisa para explicar, né? E deixar uma coisa tipo, será que o Japão é tão ruim ao ponto de fazer isso, né? Eu acho que, enfim, eu acho essa notícia um pouco tendenciosa. Eu acho uma notícia um pouco chato, para falar a verdade, porque parece que aqui no Brasil trata bem, né, os mais velhos, os mais idosos, né? Eu acho isso muito triste, né? E é uma coisa que as pessoas não veem, né? E que não gostam de quando alguém fala sobre isso, alguém que não é da cultura totalmente, fala sobre isso. As pessoas se ofendem, né? Mas é a minha opinião, né? Se você tiver uma opinião diferente, né? Deixe nos comentários, lembrando que com respeito e educação sempre, beleza, pessoal? Cada um tem o seu pensamento, seu jeito, sua opinião. Lembrando que a sua opinião não vai ser válida se você quer atacar alguém ou se você desrespeitar alguém, beleza? Seja uma pessoa, uma cultura, a sexualidade, a religião, aí já não deixa de ser opinião e sim passa a ser um ataque. E é uma coisa pessoal, né? E isso é errado, né? Então, não queiram deixar esse tipo de comentário, né? Se você é contra o que eu tô falando, tudo isso, ou se você quer impor que seu pensamento é o certo, né? Que ultimamente eu tô vendo que tem pessoas que querem impor a opinião delas como sendo certo, que a pessoa não pode, outra pessoa não pode ter o pensamento dela, a opinião dela, né? Então, assim, sempre com respeito à educação, sempre, pessoal. E bom, pessoal, agora eu vou falar sobre a diferença cultural dos idosos com relação do Japão ao do Brasil, né? Não só os idosos, mas as pessoas mais velhas, né? Uma grande diferença que eu percebo é que no Japão, né, eles preservam, né, mais a sabedoria dos mais velhos e dos idosos, por justamente ter vivido mais que os mais novos, né? E uma coisa que eu penso também é que, tipo assim, não é porque eu sou novo que eu sou bom naquilo que eu faço, né? Eu posso ser ágil para muitas coisas que os mais velhos não conseguem mais. Mas essa agilidade vai me custar algumas coisas. Por exemplo, eu posso fazer mais cagadas por fazer sem pensar, né? Já um idoso ou uma pessoa mais velha, né, que tem mais idade, que não é idoso, ela já raciocina melhor que eu, né? Então, assim, a agilidade vai me prejudicar nesse sentido, né? Ser uma pessoa mais ágil, ser uma pessoa inexperiente, né? É uma coisa que eu também penso, né? E que a cultura oriental também pensa, né? Então, muitas das vezes, vocês vão ver os idosos trabalhando, mesmo que sendo aposentados, né? Porque eles não querem ficar parados e eles são rápidos, né? São rápidos no trabalho deles. Geralmente é com relação à cozinha, né? Vocês podem ver aí no YouTube que tem vários restaurantes de idosos que estão naquele ponto de estar tudo corcunda e encolhido e estão trabalhando normalmente, né? Já aqui no Brasil, as pessoas preservam a agilidade dos mais novos, né? Os mais velhos são deixados de lado, os mais idosos também. Com relação aos mais idosos, né? Geralmente as pessoas abandonam no asilo, infelizmente, né? Não tô falando que no Japão não façam isso, mas
Aqui no Brasil tem esse lado, né, que as pessoas acham que os idosos são aquelas pessoas que são um peso morto, né, por justamente não estar ajudando em algumas coisas por causa da questão da idade, e acabam meio que abandonando, ou às vezes por dinheiro, né, porque não tem dinheiro para sustentar, ou porque não gosta mais do seu ente querido e joga em qualquer lugar. Fora que também, às vezes, pega um cuidador e esse cuidador acaba maltratando os mais velhos, né? E acaba pensando que tá no UFC, porque acaba socando os idosos, chutando, quando tem que cuidar, né? E isso, eu tô falando, é uma verdade, pessoal. Só vocês verem as notícias, pesquisarem, que vocês vão ver notícias a rodo falando sobre essas situações dos idosos aqui no Brasil, né? Infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas não respeitam os mais velhos. Na verdade, tem muita coisa que não é respeitada aqui no Brasil. E uma dessas coisas são os idosos, as pessoas mais velhas. Infelizmente, aqui está muito atrasado nesse sentido da educação, né? As pessoas querem agilidade na entrega, no trabalho, qualquer outra coisa, mas sem experiência, essa é a verdade, né? É uma coisa muito triste e que geralmente isso custa pro lado de quem é mais velho e de quem é mais idoso, né? Porque pessoas que ainda trabalham, que têm idade já, né? Acabam não conseguindo um outro trabalho bom porque justamente pela idade, porque as empresas, o estabelecimento, seja lá o que for, prefere a agilidade dos mais novos e inexperientes, né? Eu acho isso um pouco errado da parte do Brasil, para falar a verdade também, né? Mas é uma coisa que eu acho que não vai mudar, né? Infelizmente, aqui no Brasil tem esse lado do etarismo também. Como vocês viram, o caso lá da mulher de 40 anos que fez faculdade e foi xingada, né, e zoado. E tem outras coisas também que, tipo, é só vocês pesquisarem, né, e verem. E aí é triste porque aí mostra o Brasil, né, faz essas notícias e mostra que, tipo, o Japão é ruim, né? Eu acho isso muito engraçado. Se aqui no Brasil tem coisa muito pior que faz com os idosos. Os idosos, gente mais velha. Eu acho muito triste quando isso não é olhado e falado, né? Até é falado, só que é normalizado, como eu falei. Tem coisas aqui no Brasil que são normalizadas, infelizmente, e não vão mudar. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que eu acho que não é verdade sobre essa notícia, né? Ao ponto de que todos os japoneses fazem isso com os idosos, porque, como eu falei, na cultura japonesa, cultura coreana, a cultura oriental no geral, preserva muito a questão da sabedoria dos mais velhos, né? Eu não acredito que façam isso, a não ser, como eu falei, existem japoneses, né, que tem pensamento BR de fazer as coisas, né? De largar os idosos como animal, maltratar, aí sim, mas eu não acho que é verdade com relação a isso. Eu acho que tem, porém não é como é falado nessas notícias, né? Então, tomem cuidado, né, com o que vocês veem na internet, procurem sempre pesquisar se aquilo é verdade, né? Eu vejo que tem muitos sites, né, páginas no Instagram, que pegam um quórum, parece que tipo uma pessoa para um monte de site, página no Instagram, que faz o mesmo texto e não muda em nada, né? Às vezes muda para um pouquinho para pior, né? Para generalizar, mas é uma coisa que eu percebo, né? Então procurem mesmo sobre algum tema que vocês veem na internet para ver se aquilo é verdade ou não. E sempre se questionem, né, sobre o que vocês estão vendo ou não. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. E uma coisa que eu tenho para falar antes de encerrar o vídeo é que respeitem os idosos, né? Independente se você acha um pé no saco, respeite, porque ele tem mais sabedoria e experiência que vocês, beleza? Independente se é idoso ou não idoso, né? Já é uma pessoa de idade, mas
não é considerado um idoso em si, né? Porque essas pessoas têm a sabedoria e experiência que você não tem, né? Respeitem a opinião dos outros, respeito no geral, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, achei até o final e até um próximo vídeo. Valeu, falou!